Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Bom, vamos começar a nossa live de hoje. Eu estou esperando o pessoal entrar. Bom, vamos lá, né? Hoje a gente trouxe um assunto que tem tudo a ver com os desafios aí do design instrucional. Que é um assunto associado aí a design de storyboard, dicas de como roteirizar os cursos online, né? As nossas lives, né, que a gente tem feito durante esse ano, as palestras também que acontecem ali no YouTube, a gente sempre traz assuntos que são correlatos aí à área de desenho instrucional. E por quê? Né? Porque para essa seara de desenvolvimento de conteúdo para educação à distância, para meio digital, pensar em produzir um conteúdo de qualidade pensar efetivamente em processos de desenho instrucional. Então, vocês sempre vão encontrar aí eu, né, a Silvia e a Michelle também, falando de assuntos que são correlatos a desenho instrucional, né? Se esse é seu primeiro contato aqui no nosso canal, né, desenho instrucional é um processo, né, que parte da identificação das necessidades de aprendizagem, né, que são os objetivos do curso, e percorre várias etapas aí na construção de conteúdos adequados para a educação à distância, né? É uma metodologia, é muito útil, muito aplicada quando a gente caminha aí pelos desafios de produção de conteúdo para a educação à distância. Dentro dessa metodologia de desenho instrucional, existe aí um modelo AD, que a gente já conversou com ele, já conversou sobre ele em outros momentos, e que é o principal modelo aí dentro do desenho instrucional, é tido como método clássico. E dentro desse modelo de desenho instrucional, ele está organizado aí em 5 etapas, né? Análise, que diz respeito à análise contextual, que diz respeito aí à organização de o que, para quem é meu aluno, qual que é o objetivo, quais são as restrições. Depois, a gente caminha para a segunda etapa aí do modelo AD, que é a fase de desenho. E dentro dessa fase de desenho, é o momento que a gente tem para escolher as ferramentas que eu vou usar aí no meu curso para educação à distância, no meu treinamento, na minha disciplina. Existem hoje, pessoal, para a educação à distância, muitas ferramentas, muitas mesmo, né? E cada dia mais ferramentas inovadoras que proporcionam para o aluno experiências imersivas. Então, essa escolha da ferramenta, ela se dá muito atrelada ali à matriz de desenho instrucional e ao relatório de análise contextual, para eu poder entender quem que é meu público e qual tipo de ferramenta ali, de repente, é mais adequada ao perfil do público-alvo, levando em consideração cronograma e também orçamento. Dentro dessa seara de ferramentas, né, da gente pensar em e-book interativo, videoaula, podcasts, tutoriais narrados, enfim, games, realidade aumentada, realidade virtual, que são assuntos que a gente já falou outras vezes aqui no canal ou lá no YouTube. Um dos recursos mais utilizados são os roteiros interativos. Esses roteiros interativos, eles são a cara da educação corporativa, né? São os cursos que são desenhados aí para serem cumpridos pelo aluno, né, através de telas navegáveis. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um roteiro muito bacana, né, para eu mostrar o recurso para vocês. Então, quando eu falo sobre roteiro interativo, sobre conteúdo interativo para essa live, eu estou falando desse tipo de recurso que o aluno vai navegando aí, tela a tela, ele tem convites aí a áreas de clique, e em cada uma das telas ele vai acessando aí informações que foram planejadas
para serem apresentadas aqui dentro desse roteiro, né? Então, esse tipo de conteúdo interativo, ilustrado tela a tela, que muitas vezes pode ser narrado, pode conter vídeo, né? Que, enfim, que preza aí pela interatividade do aluno com o conteúdo, ele é fruto de um roteiro, ele é fruto de um storyboard. Em uma das nossas lives passadas, eu compartilhei com vocês que para a educação à distância, a palavra de ordem é planejamento, né? Então, qualquer ação que a gente vai desenhar aí para a modalidade de educação à distância, não cabe nenhum tipo de improviso. Todas as informações, elas são milimetricamente pensadas, planejadas, e todo esse cuidado tem a ver com a intenção da gente proporcionar uma boa experiência de aprendizagem para o meu aluno. Então, antes da gente chegar nesse perfil de curso, nesse perfil tela a tela animado, que o aluno vai navegando e vai aí consumindo um conteúdo, nós temos um passo anterior. Esse passo anterior é o que a gente chama aí de storyboard ou de roteiro de educação à distância. Então, esse roteiro, ele nada mais é do que um guia. Ele é um planejamento que tem como principal objetivo mostrar o que, quando e onde incluir cada recurso que você vai colocar no seu curso. Cada informação que vá para o seu curso online, tá? Hoje, o caminho mais comum de se fazer um storyboard, né, de se fazer um roteiro, é usando PowerPoint, tá? E aí, né, esses PowerPoints, né, que a gente trabalha como roteiro, é onde a gente vai desenhar a intenção da cena. É como se eu fosse um novelista, um escritor de novelas ou de filmes, né? E tivesse lá na minha residência escrevendo ali a cena, e eu tenho que fazer orientações sobre o que cada ator vai falar, mas também fazer orientações da cena de maneira geral. Então eu vou dizer, olha, tem um diálogo entre um casal, esse diálogo acontece num restaurante, à noite, o restaurante está cheio ou está vazio, em cima da mesa tem um copo d'água e uma taça de vinho, o garçom está vestido assim, assim, assado. Então eu desenho toda a cena para o meu diretor de cena ir lá e executar daquela maneira como eu pensei como escritora. Então o desafio do storyboard, ele está em a gente preencher as principais seções do storyboard. A primeira seção, que é essa seção maior aqui, né, é o que o meu aluno vai ver, tá? É o que eu quero que o meu aluno interaja, né? Então aqui vai, por exemplo, os textos. Se você trabalhar com um personagem, vai a indicação da fala do personagem. Se você quiser uma imagem, um infográfico, enfim. Aqui no centro, né, nesses quadrantes aqui, vai exatamente a informação que você registrar. E aqui, do meu lado das orientações, né, do meu lado esquerdo, vão as orientações para minha equipe, que darão vida ali ao meu storyboard, que darão vida às telas que eu estou indicando aí para o meu processo de formação. Então, quanto mais específico você for nas orientações para a produção, menor o gap entre o que você deseja, o que você planejou como designer instrucional e o que a sua equipe efetivamente vai desenvolver, tá? Esses cursos, geralmente, de tela a tela, eles são, na maioria esmagadora das vezes, usados nos processos de autoinstrução, que o aluno tem um desafio de começar e terminar o curso sem ter contato com turma, sem ter contato com tutor. Então, eu preciso que a gente domine bem estratégias para desenhar essas telas de maneira assertiva. E para a gente fugir de um cenário que eu falo que é a síndrome do clique nervoso, que são esses roteiros interativos que o aluno só tem uma função, ele só tem um estímulo,
Sabe qual é? Clicar no botão de avançar, né? Então a gente desenha geralmente telas, só coloca um tipo de interatividade com avançar. Ali pela terceira ou quarta tela, o aluno posiciona milimetricamente o mouse em cima do avançar e nunca mais ele vai ver o seu conteúdo. Ele quer avançar, 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 avançar até chegar lá na avaliação. Então a nossa conversa de hoje é: como é que eu posso fugir então da síndrome do clique nervoso, desenhar telas que sejam efetivas, que sejam interativas para o meu público-alvo, que sejam interessantes e principalmente que cumpram com o seu papel de formação, né? Então, quando a gente pensa no desenho dessas telas, o primeiro cuidado que a gente tem que ter tem a ver com desenvolvimento de conteúdo aí para a educação à distância, né? Entender um pouco sobre as especificidades desse produzir um conteúdo para EAD. Essa nossa conversa sobre as especificidades aí que a modalidade de educação à distância traz para a gente é uma conversa que a gente tem sempre, né, pessoal? Então, o primeiro cuidado é com relação ao cuidado com o desenvolvimento desses conteúdos. E aí, dentro dessa seara de conteúdos, bom, cuidado com a linguagem que você vai escolher, né? Opte pela linguagem dialógica. O que é essa linguagem dialógica? É uma linguagem conversativa. Você vai conversar com o seu aluno dentro do roteiro. Você tem que escolher uma linguagem que aproxime o aluno do conteúdo. E isso a gente faz super bem no presencial. Quando a gente está em sala de aula, o que a gente está fazendo com o aluno? Conversando, né? Olá, aluno, tudo bem? Você já ouviu falar sobre roteiro e storyboard? Olha, o roteiro e o storyboard serve para isso. Olha aqui um exemplo, olha aqui um outro exemplo. Olha, essa aqui é um tipo de aplicação. Olha, esse aqui é um outro tipo de aplicação. Então, o tempo inteiro a gente está o quê? Trocando, conversando com o aluno. Então, traga essa conversa para o storyboard. Traga essa conversa para o seu curso de educação à distância, né? Então, opte por essa linguagem dialógica, né? De olá, como você está? Seja bem-vindo ao curso, né? Atente-se que uma das principais características da educação à distância é que na maioria do tempo o aluno estuda individualmente. Então, você vai tratá-lo no singular. Então, seja bem-vindo, né? Agora você, né? Então, nunca no plural, né? Salvo alguma ressalva aí que se tenha no processo. Mas além de dialógica, você precisa escolher palavras que fazem parte da rotina do seu aluno, né? Que fazem parte aí de palavras que ele já conheça, do vocabulário do seu aluno. Além disso, uma outra estratégia muito bacana, né, diz respeito... eu trouxe um exemplo de linguagem dialógica para vocês, né? Você já ouviu falar sobre desenho instrucional? Sabe para que serve? Quando o aluno lê esse tipo de informação lá no seu roteiro, ele conversa com o conteúdo, ele troca com o conteúdo, né? Existem alguns recursos que você pode, inclusive, deixar campos para o seu aluno responder, né? Então, o desenho instrucional é um processo associado ao desenvolvimento de cursos para EAD. Mas você sabe quais são as fases? Sabe como esse processo pode ajudar você no desenvolvimento do seu trabalho? Então, é trazer esse tipo de linguagem dialógica, usando palavras que são do vocabulário do seu aluno, de maneira clara, objetiva e direta, né? Um outro cuidado que a gente tem que ter aí com a produção do conteúdo é apresentar os objetivos daquele conteúdo de maneira clara para o seu aluno, né? A apresentação dos objetivos auxilia o aluno no desenvolvimento do seu processo de aprendizagem. Vou dar um exemplo bem banal para vocês. Se eu chegar aqui e disser, pessoal, antes de começar a live, eu estava lendo um artigo que fala sobre as principais vantagens do uso de microlearning na área corporativa, tá? E aí eu queria que vocês fizessem a leitura desse artigo também. Aí eu compartilho o link com vocês, todo mundo vai fazer a leitura, né? Mas faz a leitura de uma maneira displicente,
É bom, tô lendo sobre microlearning. Mas se eu disser para vocês assim, pessoal, antes da live eu estava lendo um artigo sobre microlearning. E eu trouxe esse artigo para compartilhar com vocês. E depois da leitura, nós vamos conversar sobre quais são as principais ferramentas para a gente desenvolver microlearning. Opa, eu já tenho um objetivo de leitura. Pensar nas ferramentas que eu posso usar para microlearning. Então, você vai fazendo a leitura do texto, vai fazendo o consumo do conteúdo, vai navegando para aquele conteúdo que eu compartilhei com você. Todas as vezes que falar sobre ferramenta, a sua atenção vai fazer: oi, isso aqui eu vou precisar daqui a pouco, porque a Silvia falou que a gente vai conversar sobre ferramentas. Então, a indicação de um objetivo claro, pontual, direto para o seu aluno é condição sine qua non para o bom entendimento dele desse conteúdo. É condição indispensável. O objetivo tem que ser claro e palpável, né? Tem que ser um objetivo que ele consiga ver a aplicação lá na rotina prática do dia a dia dele, tá? Bom, se eu apresentei os objetivos, é bacana também usar a estratégia da retomada dos caminhos percorridos, que é aí um checklist dos assuntos abordados, né? Então, lá na primeira tela do curso eu vou dizer: olha, ao longo dessa unidade você deve conhecer as fases do modelo ADE. Lá no final, na última tela, eu vou colocar: olha, nesta unidade você conheceu as fases do modelo ADE: análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação. Para que o aluno faça um checklist mental. Ah, isso aqui eu vi mesmo? Não, isso aqui eu lembro de ter visto. Ah, isso aqui também eu lembro de ter visto. Se em algum momento ele se deparar com um tópico que ele de repente não se lembra, né, ele vai voltar lá no conteúdo. E você pode incentivá-lo a voltar. Na frente de cada item do seu checklist, coloca a tela, coloca um link. Se ele não se lembrar daquele assunto, ele clica e é retornado ali, volta lá para aquela tela específica daquele assunto, tá? E aí, né, uma outra estratégia assertiva para esses storyboards, né, para os roteiros, é a gente pensar em avaliações, né, em processos de avaliação que vão acontecendo aí ao longo do conteúdo. A literatura traz para a gente uma infinidade de possibilidades de avaliação, né? As mais comuns, né, são aí a avaliação diagnóstica, né, que eu realizo aí antes do curso, antes ali do conteúdo, para entender qual que é o nível de conhecimento que o meu aluno tem daquele assunto, ou uma avaliação formativa, e essa para mim é a mais importante. São as avaliações que acontecem ao longo do percurso didático, no meio da unidade, por exemplo, ao final de cada módulo, né? Que é aquele tipo de avaliação que não vale nota. O aluno pode fazer 1, 2, 3, 4, quantas vezes ele quiser, para medir ali o seu nível de aprendizagem. Essas avaliações formativas desses roteiros são muito importantes. Conferem interatividade ao conteúdo. É uma métrica que sinaliza para o seu aluno se a maneira com a qual ele vem percorrendo esse conteúdo está adequada, ou se de repente ele precisa voltar e olhar de uma outra maneira, com mais cuidado, esses conteúdos. Ou, né, sinaliza pra gente também se tá tudo certinho com o conteúdo. Vamos supor que eu tenho uma avaliação formativa. Todos os alunos erraram uma questão. Opa, isso é comum? Não, não é comum. Então, eu posso apagar um incêndio. Eu sei que existe um problema. Ou é na questão, ou é no meu conteúdo. Mas eu sei que esse problema tá naquele pedacinho de conteúdo. Tá ali no módulo 2, por exemplo. Tá? E por fim, a avaliação somativa, que essa é a avaliação queridinha aí dos RHs, que valem nota, que indicam para o aluno nota, indicam quantos foram aprovados, quantos reprovaram, qual foi a média da turma, né? Que são as avaliações que vão para os relatórios aí e para os registros acadêmicos, certo? Então, pensar no desenho dessas telas é pensar, então, no cuidado com a linguagem, é você pensar na descrição do objetivo de maneira assertiva,
E aí existem N vertentes de construção desse objetivo, a lá taxonomia de Bloom revisada, escola francesa, enfim, né? É você pensar na retomada desses caminhos percorridos, pensar nos processos avaliativos e pensar também efetivamente no desenho da tela. E quando eu penso efetivamente no desenho da tela, eu vou falar com vocês sobre os princípios multimídia. O que são esses princípios multimídia? São indicações que estão muito associadas às neurociências, que diz respeito a como desenhar uma informação, como indicar uma informação para que o meu aluno aprenda com a menor carga cognitiva possível. Ele aprende sem fazer muito esforço. É aquela informação que ele bate o olho e ele já captou a mensagem, né? Então existem aí esses princípios que nos auxiliam, né, nesse desafio. O primeiro princípio que eu vou compartilhar com vocês é o princípio da multimídia. Esse princípio, pessoal, diz que texto e imagem funcionam melhor juntos, né? Quando o aluno tem possibilidade de ver uma imagem que está associada àquele conceito ou àquela situação apresentada, ele aprende muito melhor, né? Olha o exemplo. Eu falei para vocês que dentro da metodologia de desenho instrucional, nós temos aí o modelo AD, ou o método AD, né? Então, eu estou falando do modelo AD, estou falando para você que ele é composto por 5 etapas: análise, desenho, desenvolvimento, implementação e avaliação. Quando você tem a oportunidade de olhar para esse diagrama, para esse fluxograma, para esse gráfico, né? E acompanhar a minha fala, o seu cérebro, ele processa a informação muito mais rápido. Então, o uso de imagem não é perfumaria, não é enfeite, né? Então, você precisa usar imagens que combinam com o que você está dizendo, que ilustrem, né? Não é... então o princípio da multimídia é usar imagem, qualquer imagem? Não, imagens que façam sentido ali com o seu conteúdo, tá? O segundo princípio que eu vou compartilhar com vocês é o princípio da proximidade espacial. Tá, eu acabei de dizer que imagem e texto funcionam melhor. Sim, funcionam melhor. Quando o aluno tem a oportunidade de ver uma imagem correspondente ao conceito que ele está lendo, ele assimila essa informação melhor. Mas eu preciso que essas duas informações, textual e imagem, sejam apresentadas juntas, né? Vamos a um exemplo? Pessoal, eu uso uma caneta, ela é azul, ela tem ponto 07, é uma caneta que tem ponta de inox, né? Tem gente que não tá pensando ponta de inox. Outra coisa eu falo assim, pessoal, eu uso uma caneta azul. Ela tem ponta 07, tem uma escrita bem fininha. E tem aqui uma pontinha aqui de inox, né? Quando você consegue, ao mesmo tempo, ter contato com o conceito, ouvir o conceito, ou ler o conceito e ver uma imagem que o representa, você processa essa informação melhor, tá? O próximo princípio, esse é um princípio extremamente importante. Princípio da coerência. A sobrecarga de vinda de sons de fundo, histórias sem nexo, aliado aos objetivos de curso, descrições textuais sem sentido, atrapalham a aprendizagem, tirando o foco do objetivo proposto. Esse, pessoal, o princípio da coerência é um princípio muito, muito caro, muito importante para a educação à distância. É o princípio do menos é mais. Quanto mais simples, direto e objetivo, mais fácil o seu aluno vai compreender o que você está querendo compartilhar com ele. Então, tudo que não tem foco, tudo que não está estritamente associado ao meu objetivo geral, eu não vou colocar no meu roteiro, eu não vou colocar no storyboard, eu não quero que vá para o curso, né? Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência de repente, acessar um curso que é super animado, né? Tem som de fundo, tem boneco sambando na tela do computador. Para você avançar para a próxima tela, tem que clicar em 384 mil peças de interatividade. E aí, no final, tu faz todo esse percurso
para ler lá no final o sol não é amarelo, né? Bom, gente, não, né? Quanto menos melhor, tá? Filtre a informação, filtre o seu conteúdo. O que é conteúdo geral, o que é conteúdo complementar, o que tem que ter de imagem, tem que ter narração, som de fundo é efetivamente necessário, né? Então, atente-se ao princípio da coerência, tá? O próximo princípio é o princípio da modalidade. Esse princípio, ele indica que os cursos que são narrados, né, que tem locução, eles são mais efetivos, tá? Ah, Silvia, então tu tá dizendo que a narração aumenta a efetividade do curso? Tô. Ah, então eu vou narrar todos os cursos possíveis e imagináveis? Não. Primeira coisa, vamos voltar lá na análise contextual? Eu posso narrar esse curso? O meu aluno, que é aluno do curso, que é meu público-alvo, ele pode ouvir a narração? Como assim, Silvia? Ouvir a narração? Ele tem algum problema auditivo? Não. Mas ele vai fazer o curso de algum lugar específico? Ah, Silvia, meu curso é de boas práticas de atendimento para quem é secretária de dentista. E em qual momento uma secretária de dentista que vai fazer o curso lá da posição de trabalho dela pode me botar um fone desse tamanho? Aí o paciente chega, ele fica constrangido de chegar até ali a bancada para conversar, porque ele não sabe o que ela está fazendo, o que ela está ouvindo. Então, de repente um perfil que não dá para ouvir. Ah, eu faço curso para companhia aérea e meu público-alvo vai fazer o curso lá da pista de pouso e decolagem de Congonhas. Em qual momento ele vai ouvir uma narração sua? Nunca, né? Bom, Silvia, meu público pode ouvir. Ele está fazendo o curso de ambiente de trabalho, que é possível, tem equipamento e tudo mais, né? Eu tenho orçamento, eu tenho cronograma para isso. Então, narrem, né? Façam a narração, é muito bacana. O princípio da modalidade, ele caminha junto também com o estilo de aprendizagem. Tem pessoas que gostam de ouvir, né? Mas tomem cuidado com a qualidade da narração, certo? Bom, o penúltimo princípio que eu vou compartilhar com vocês, né, na verdade o antepenúltimo, é o princípio da redundância. Eu falei para vocês que apresentar o objetivo é importante, fazer um remake desse objetivo, lembrar o aluno do objetivo é importante, mas eu tenho que remover toda a informação apresentada anteriormente, né? Ou apresentado por outro canal. Então, essas informações que se repetem muitas vezes é chover no molhado para o aluno, né? Então, vamos supor que eu tenho 5 videoaulas. No início de todas as videoaulas, eu tenho o mesmo professor. Em todas as videoaulas que foram desenhadas para serem assistidas em sequência, eu tenho o professor ali se apresentando. Tá chovendo no molhado. Eu disse o objetivo do curso, na apostila, na videoaula, no podcast, na atividade, no roteiro interativo. É uma informação redundante. Aquilo chateia o aluno. Se coloque no lugar do seu aluno. Você quer acessar uma informação, você quer que te lembre de uma informação que já foi dada há 5 telas atrás a cada 2 minutos? Ninguém gosta, né? Então, cuidado aí com o princípio da redundância. O próximo princípio, a gente já conversou sobre ele, é o princípio da personalização. Esse princípio, pessoal, é o princípio de que você deve conversar com o seu aluno nessas telas. Linguagem dialógica, direta e objetiva, tá? Existem aí ferramentas de autoria, que já foi uma conversa que a gente teve, uma live alguns meses atrás, e tá lá no nosso canal do YouTube, e no site também, no Instituto de Desenho Instrucional, lá no menu dicas, né, que eu trago um pouco dessas ferramentas que tem tudo a ver com essa conversa que a gente está tendo hoje, mas que eu disse que existem algumas ferramentas que você consegue chamar o aluno pelo próprio nome, né? Então eu tenho uma programação que já está pronta na ferramenta e que você pergunta para o aluno: senhor aluno, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Silvia. Então, durante todo o percurso, nunca vai ser caro aluno, né? Olá, Silvia, seja bem-vinda. Silvia, agora você será avaliada. Olha, Silvia, você já ouviu falar sobre eutagogia? Então, o roteiro é altamente personalizado. Cuidado
com a interpretação desse princípio. Há alguns bons anos atrás, esse princípio da personalização, ele foi entendido de uma maneira errada, né? Existia uma grande preocupação, como ainda existe hoje, de um aluno que tem uma experiência de aprendizagem extremamente presencial, quando convidado para educação à distância, ele se sentir sozinho, né? Atrás de uma tela do computador e como se não tivesse mais ninguém no mundo. Então, esse princípio da personalização foi confundido com o princípio do personagem. Então, tem um monte de curso de educação à distância que é cheio dos personagens, mas ele é realmente necessário? Já parou para fazer essa pergunta? Qual que é a função psicológica de um personagem em um curso online? Ele é um tutor, ele é um professor, ele orienta o aluno tela a tela. Se o seu aluno já tem muita quilometragem de curso online, de repente o personagem não é mais necessário. E ele pode estar fazendo um papel de advogado do diabo, no sentido de que está tornando aquilo um tanto quanto pueril. Então, olhe para o teu público-alvo, olhe o teu relatório de análise contextual, né, e entenda de maneira correta. O princípio da personalização não é vamos botar personagem em roteiro. O princípio da personalização é você personalizar o trato que você tem com o seu aluno, usar uma linguagem direta, objetiva e dialógica, tá? E por fim, né, o último princípio é o princípio da prática, né? Esse princípio diz respeito a convidar o aluno a colocar a mão na massa. Esse princípio diz respeito aí a você convidar o aluno à prática, à avaliação, seja ela somativa ou seja ela somativa, né, formativa, ou somativa ou formativa, ou as duas coisas, dependendo do seu desenho de curso. Mas convide à prática. O aluno, ele quer ser avaliado. Mesmo que isso não valha nota, que seja só uma avaliação formativa, para ele é importante, para ele ter uma sensação de que, não, eu aprendi esse conteúdo, ou não, preciso revisitar o processo, tá? Então, todo curso online tem que ter avaliação, Silvia? Ou na maioria esmagadora, sim. Não vou dizer 154%, porque eu não quero ser radical. Mas a avaliação é parte importantíssima e é parte do processo de ensino e aprendizagem, certo? Então, além, né, dos princípios multimídia que a gente conversou agora, que diz respeito aí ao princípio da multimídia, que texto com o aluno entende melhor o conceito quando ele consegue ver informação, o princípio da proximidade espacial, texto com imagem próximos funcionam melhor, o princípio da coerência, que é o princípio do menos é mais, o princípio da modalidade, que diz respeito a telas narradas, são mais efetivas, o princípio da redundância, né, que é não vamos colocar informação que dá para o aluno a sensação de estou chovendo no molhado. O princípio da personalização, que é o da conversa direta, objetiva e dialógica. E por último, o princípio da prática. Eles são excelentes estratégias para você desenhar telas que sejam interessantes. E dentro dessa seara, use e abuse nas suas telas de gráficos e infográficos, né? Principalmente se você é de uma área corporativa. Em educação corporativa, os alunos leem cada vez menos. Tempo é dinheiro. Então, você precisa apresentar essa informação para o aluno de uma maneira muito, muito clara. E, às vezes, apresentar visualmente dentro de um gráfico ou de um infográfico é uma maneira muito mais inteligente e efetiva para fazer a conexão desse conteúdo. Então, conheçam recursos que tem aí na internet para ilustrar. Tem um monte de coisas gratuitas. Tem o FreePic, por exemplo, que tem ícone, que tem imagem, que tem recursos aí que são de vetores, né? Tem o Canva, que tem possibilidade de você desenhar gráfico e infográfico sem necessariamente ter que dominar Photoshop, por exemplo. Então, são recursos que vão tornar o seu storyboard muito mais rico, muito mais efetivo, né? E sempre que for desenhar uma tela, né, leve em consideração que o seu aluno, ele
precisa achar aquilo interessante, né? Então, usem aí os princípios e, principalmente, lá na nossa coluna de orientações para a equipe de desenvolvimento, né? Aqui nessa coluna, né? Sejam o mais específicos possível. Quanto mais específico você for, menor o gap entre o que você planeja e visualiza como designer instrucional e o que a sua equipe de desenvolvimento, que são programadores, que são diagramadores, que são ilustradores, executam, tá? Então, pense em orientação, né? Em orientação efetiva, né? Quer um exemplo bem prático para o universo feminino? Uma coisa é você dizer assim para o seu marido ou namorado, ou amigo, enfim, ou pai: pai, eu preciso de um vestido. E dou só essa informação. As possibilidades de vestido que ele tem são infinitas. Pode ser um vestido de festa, um vestido no supermercado, curto, comprido, no meio da canela, no joelho. Mas você pode dizer: olha, eu quero um vestido para ir num casamento. Eu sou madrinha. O casamento é 8 horas da noite. O vestido tem que ser marsala. Eu quero que ele seja bordado. Eu quero que ele não seja tomara que caia. Então, você vai descrevendo exatamente o que você quer. Então, a possibilidade de você receber um vestido bem próximo daquilo que você imaginou é muito maior, tá? Então, olha para o storyboard com essa intenção, né? De fazer uma descrição da cena, descrição do que você quer que desenvolva, que seja desenvolvido para a equipe da maneira mais pontual possível. Certo, pessoal? Bom, e aí, né, nos nossos últimos bate-papos, a gente sempre compartilha com vocês aí um cupom de desconto, né, para as nossas formações, porque o objetivo aí que a gente tem é um compromisso do Instituto, na verdade, né, é colaborar com vocês que têm esse desafio de desenhar ações de formação que sejam bacanas para o seu público-alvo, que seja uma boa experiência de aprendizagem. Então, eu acho que na nossa última live, foi ali no começo de outubro, a gente tinha indicado que era a última turma do treinamento presencial em São Paulo, sobre desenho instrucional. Acontece que teve uma fila de espera, né? Existem pessoas que queriam ter ido na turma de outubro, mas a turma acabou enchendo mais rápido do que a gente pensou. Então a gente abriu uma turma extra, né, lá nos dias 12 e 13 de dezembro. E para quem está aqui na live, tem cupom de desconto, né, para vocês poderem ir lá encontrar comigo e ver esse assunto de maneira mais aprofundada e principalmente não só ver, colocar a mão na massa, fazer, desenhar um storyboard, ter um feedback assertivo, tá? Então, o cupom é presencial, eu ainda tenho vagas para a turma de dezembro, e é isso, né? Como sempre, eu vou compartilhar meus dados de contato, tem o site, tem ali nosso e-mail, o WhatsApp, o Skype, né? E aqui o endereço do Facebook. Logo a gente entra em contato com vocês para convidar para um próximo assunto. E tragam demandas pra gente. Que tipo de assunto você quer que a gente trate aqui nesse bate-papo, né? A gente vai ficar feliz em te ouvir e principalmente em compartilhar sobre assuntos que vocês tenham interesse, tá bom? Então, pessoal, é isso. Obrigada por terem vindo compartilhar conosco hoje. Acessem lá o nosso site, né? Vejam nossas formações, vejam ali o programa do treinamento presencial. E qualquer dúvida, como sempre, a gente está à disposição, tá bom? Obrigada, tchau, tchau, tenha uma boa noite.